Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de desenvolvimento iOS. Hoje nós vamos estar dando uma olhada em erros que pode acontecer naquele aplicativo que a gente tinha feito, no aplicativo de lista de músicas, lista de músicas de cifras, aliás, certo? A gente tinha desenvolvido esse aplicativo aqui na última aula, né? Com ele a gente consegue ir para outra tela, etc. Clicar aqui, ver a cifra e tudo mais, né? Então, beleza. Eu peguei esse aplicativo que a gente fez e fiz uma lista de problemas que pode ter acontecido com esse aplicativo e hoje a gente vai resolver esses problemas, tá? Esses problemas podem ter acontecido com vocês quando vocês estavam desenvolvendo, então a gente vai descobrir agora como que a gente resolve esses problemas, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou pegar aqui o nosso projeto e eu vou rodar ele para a gente ver o que está acontecendo quando a gente roda o projeto, tá bom? Então vamos lá. Então logo de cara, vocês já notem que já está dando problema, né? Já está dando pau aqui. Então vamos ver o que está acontecendo aqui, tá? Se a gente clicar nesse botãozinho de erro, ele vai ver o que está dizendo é o seguinte. Essa classe não é Key Value Coding Compliant com a Key Table View, tá? Isso aqui, esse erro a gente já tinha visto antes. Era aquele problema dos outlets, lembra? Então o que acontece? Se vocês trocarem o nome de alguma variável de vocês, que vocês fizeram um outlet e tal, vai dar problema, tá? Então o que acontece? A gente tinha criado, eu estou dividindo aqui a minha tela em dois, eu vou dividir com o storyboard. A gente tinha criado na nossa primeira tela a table view, né? Table view era a tela inicial, era a nossa lista inicial para mostrar os itens, as músicas na nossa tela, certo? Beleza. Com a nossa table view aqui, a gente tinha colocado ela e a gente tinha criado uma referência para ela aqui na nossa view controller, certo? Se a gente for ver aqui na direita, nessas opções que tem aqui, clicar na nossa table view, eu vou clicar nesse último item e a gente consegue ver os outlets que a gente criou para esse elemento visual, certo? Então só para a gente reforçar, a gente já tinha visto na última aula, mas para reforçar mesmo, tá bom? Eu coloquei o nome como table view, mas eventualmente eu troquei para table view com o V minúsculo. Só isso aqui já dá problema, gente. Por causa que a table view aqui no layout ele está procurando por uma variável chamada table view escrito desse jeito, com V maiúsculo. Eventualmente eu troquei o nome aqui para table view com V minúsculo. Então ele vai tentar achar e não vai dar problema. E vai dar problema, porque ele não vai encontrar, tá bom? Então o que eu vou fazer é trocar esses table view aqui para deixar o nome certo, tá bom? E eu vou trocar em todos os lugares que eu estou usando também, tá bom? Por causa que eu troquei no resto do código inteiro, tá bom? Então, beleza, esse problema foi resolvido. Se a gente rodar o projeto agora, a gente provavelmente não vai ter mais esse problema, tá bom? Então, vamos lá. Beleza, apareceu o nosso projeto, agora já está melhor. Aparece nossa table view, mas vocês podem ver que não tem item nenhum aqui, certo? Não tem nenhum item na nossa tabela, mesmo que a gente tinha conseguido arrumar o outlet da tabela, tá bom? Então, o que acontece, galera? Eu estou falando isso, esse problema provavelmente vai estar bem mais fresco para vocês, mas é um problema que acontece bastante no desenvolvimento quando a gente usa a tabela. Pode acontecer da gente esquecer de fazer as configurações da tabela, tá? Então, só para a gente recapitular, quando a gente for usar uma table view, a gente vai precisar registrar a tabela, a célula que a gente vai usar, e passar para a table view quem é o data source, que é o informante, né? E a gente pode opcionalmente também dizer quem vai ser o delegate, que vai receber as atualizações, tá bom? Eu tenho essa função aqui que a gente tinha criado aqui, configure table view cell, mas eu não estou chamando ela aqui no view de load, tá bom? Então o que acontece? Aqui seria o lugar que a gente ia chamar para fazer as configurações iniciais, entendeu? Por isso que não está aparecendo nada, porque eu não estou chamando aqui no view de load, tá bom? Então vamos fazer isso, vamos passar a chamar configure table view. Perfeito, tá? Então se a gente rodar o projeto agora a nossa table view não vai estar vazia, porque a gente vai estar chamando as configurações dela, né? Então a gente vai estar passando quem é o data source e tudo mais, então a gente vai estar populando essa tabela, tá bom? Então vamos ver. Tá rodando o projeto aqui, vamos ver. Putz, já deu um problema aqui, ó. Deu um outro problema, tá bom? Mas isso é um bom sinal, porque agora a gente sabe que realmente a TableView está buscando os dados dela, né? Então tá perguntando pro informante e tudo mais, tá? Mas vamos ver.
ele deu um problema nessa linha aqui, ó, que a gente está tentando pegar a nossa célula, tá bom? Então vamos lá, a primeira coisa que ele está falando encontrou nulo enquanto estava tentando pegar um valor opcional, tá bom? Lembra que a gente tinha falado do valor opcional, que era quando tinha aquele ponto de interrogação? Então beleza. O que acontece? Um valor opcional quer dizer que ele pode existir e pode não existir, tá bom? Quando a gente está colocando esse item aqui de exclamação, a gente está afirmando que vai existir. A gente tinha colocado esse código aqui só para a gente não explicar muito esse conceito por enquanto. Vamos seguir assim por enquanto, tá? Mas o que acontece? Ele está tendo um problema para encontrar a nossa table view cell, só um table view cell, tá bom? O que isso pode acontecer? Algumas coisas. Pode ser que eu não esteja registrando a nossa table view cell, tá? Então vamos ver. A gente tem a nossa chamada de register aqui, tá? Para registrar, tá? Mas a gente está chamando o register errado. A gente está chamando o register passando aqui, ó, header, footer, view, reusable identifier. Isso aqui é uma outra função para registrar um header que a gente pode colocar numa table view. A table view a gente pode ter uma header colocando, sei lá, alguma informação importante para o usuário, entendeu? Então a gente está chamando o cara errado aqui quando a gente está passando a nossa table view cell. Por isso que não está dando certo, entendeu? Então o que a gente tem que fazer é ter certeza que a gente está chamando a função register certa, que é essa aqui, ó. Aqui ele está dizendo for cell reuse identifier, então é realmente para célula, tá bom? O que a gente usou agora foi esse aqui, ó, header, footer, view, reuse identifier, mas não é esse que a gente vai usar. O que a gente quer é esse da célula, tá bom? Então tem que ter certeza que a gente está usando certo, tá bom? Então eu vou copiar esses parâmetros aqui, porque esses parâmetros aqui eles estão certos, tá bom? Então vamos lá, até aqui, eu tenho que copiar, vou colar aqui. E agora eu vou copiar esse cara aqui e vou colar aqui também. Tá bom? Então vamos apagar esse resto aqui que está errado. E agora vai estar certo. Agora a gente está registrando realmente a nossa table view cell usando a função certa, certo? A gente não está usando aquela outra função que era a incorreta, era para outro motivo, entendeu? E daí o que estava acontecendo? A table view estava tentando pegar uma célula, só que nenhuma célula tinha sido registrada, entendeu? Esse foi o problema. Mas beleza, agora deu outro problema, tá? Ele tá falando a mesma coisa, ele continua não conseguindo pegar a table view cell, mesmo que a gente já tenha registrado, tá? O que acontece, galera? Outro motivo que pode acontecer de não conseguir encontrar a célula é o identifier que a gente está usando, tá bom? Então, a primeira coisa é a célula realmente, ela mesma. Agora a gente já fez o register lá, então tá tudo certo, mas ela não encontrou o identifier, entendeu? Aqui eu coloquei de propósito um identifier errado. Se a gente olhar lá no nosso register, a gente está passando esse identifier aqui, ó, cell ID, essa string cell ID. E aqui a gente está passando o ID cell. Entendeu? Então não vai encontrar nenhuma célula registrada com esse ID cell. Então esse é o problema, tá bom? Então o que acontece? A gente pode simplesmente copiar esse cara aqui e colar aqui e vai dar certo, tá bom? Mas na outra aula eu tinha falado para vocês que esse é um problema. Se a gente deixar a string pura aqui, a gente pode acarretar nesse problema, que a gente eventualmente trocar em um dos lugares e esquecer de trocar no outro, tá bom? Então para isso a gente tinha criado uma constante aqui em cima, né? Então vamos passar a usar ela, tá? Então vamos apagar essa string aqui, que a gente não vai usar a string, a gente vai usar a nossa variável que a gente tinha criado lá em cima, tá bom? E a mesma coisa a gente vai usar aqui. Então, dessa forma, a gente vai ter certeza que a gente vai estar usando o mesmo identifier nos dois lugares, tá bom? Então vamos rodar de novo o projeto para ver se agora mata esse problema, tá bom? Opa, deu outro problema. Vamos ver o que está dizendo aqui. This class is now value key compliant for the key song name label, tá? Onde é que tem esse song name label, tá? Esse song name label era da nossa table view cell, tá? O que a gente pode fazer também para achar esse song name label, acho que a gente pode procurar assim, ó, se a gente procurar esse cara aqui e for aqui na pesquisa, a gente pode colar aqui e a gente encontra onde é que está falando song name label, tá bom? Então a gente vai ver, ó, tem na Song Detail View Controller, tem um Song Name Label, só que a gente nem chegou a abrir essa tela ainda, tá? Então esse não é o problema. O que a gente tem também aqui, ó, no Song TableViewCell.shib, entendeu? A gente tinha lá na nossa shib da nossa TableViewCell, a gente tinha uma label para o nome da nossa TableViewCell, certo? Então lá na nossa lista a gente tinha os itens. A gente tinha uma linha para cada item da nossa table view cell, que era cada música, né? Então a gente tinha essa label que a gente chamou de song name label, aliás,
para a gente conseguir acessar essa label e trocar o texto para as músicas que a gente queria, então sutilmente, etc. Tá? Mas o que acontece? Eu mudei de propósito para a gente reforçar bastante esse erro, sabe? Eu mudei lá no código, se a gente for ver agora no Song Table View Cell, vocês vão ver que não existe nenhum Song Name Label aqui, por causa que eu troquei o nome dela para Name Label, tá bom? Então, o que acontece? Aqui a gente está chamando de Song Name Label e aqui eventualmente a gente trocou o nome, entendeu? Então por isso que está dando problema, porque ele não está encontrando esse cara, tá? Então a gente tem que renomear para Song Name Label. Aí vai dar certo, entendeu? Porque ele vai encontrar o cara certo aqui quando ele for tentar buscar referência, tá bom? Então no mesmo lugar, lá na nossa vController, a gente tem que trocar também para... abrir o arquivo errado. Para a gente passar a usar a label certa, tá bom? Então se vocês tiverem esse problema aí, vocês sabem que é com referência aos outlets dos elementos visuais que vocês estão usando, tá bom? Então isso é uma coisa para prestar atenção. Tá, vamos rodar de novo e vamos ver qual o próximo problema que a gente vai encontrar, porque tem bastante, tá? Outra coisa, aqui, boa. Eu rodei o projeto, agora ele já passou pela TableView Cell, agora deu sucesso, então a gente sabe que o register deu certo, a TableView Cell não tem problema, né? Então vamos lá. O próximo problema que está dando é o seguinte, index out of range, tá? Esse problema é quando a gente está trabalhando com uma lista, tá? E a gente tenta acessar uma posição de uma lista que não existe, tá? Então como assim? Lembra que na nossa TableView Cell, na nossa TableView, a gente vai chamar essa função aqui n vezes, né? Então vai ser a quantidade de elementos que a gente tiver, aliás, o número de vezes que a gente vai retornando nessa função aqui, ó, number of rows in section, tá? Eu estou retornando 8, tá? Então a TableView vai chamar essa função 8 vezes, tá? E o que a gente está fazendo? Bom, a gente pega a nossa lista e tenta acessar a posição do item que a gente está. Então, se a TableView estiver chamando essa função pela primeira vez, então a gente vai pegar o primeiro item da nossa lista, tá? Se estiver chamando pela segunda vez, a gente vai pegar o nosso segundo item da nossa lista, e assim sucessivamente, né? Daí o que acontece? Eu estou passando para a nossa TableView que a gente vai ter 8 itens na nossa lista. 8, certo? Então, a TableView vai chamar 8 vezes essa função, entendeu? Só que, na nossa lista, a gente só tem 4 elementos. Só 4 elementos, certo? Então, a TableView vai chamar essa função e a gente está tentando acessar os itens na posição que a gente está recebendo na nossa lista. Então, se eventualmente a TableView procurar pelo item da posição 7, a gente vai tentar pegar a posição 7 na nossa lista, só que não existe, a gente só tem 4 elementos, entendeu? Então vai dar um problema, entendeu? Então, se você estiver tentando acessar mais do que a sua TableView, do que a sua lista tem, a gente vai ter esse problema, index out of range, entendeu? Se a gente tentar passar uma posição aqui que não existe, a gente vai ter esse problema, tá? Como é que a gente soluciona? Bom, quando a gente estiver lidando com TableView, a gente sempre tem que garantir que a gente está passando a quantidade certa de elementos, tá? Então a gente não pode passar um número fixo aqui, sendo que esse valor vai ser um valor que vai variar, por causa que a gente pode adicionar mais um item na nossa TableView, na nossa song list, certo? Então para isso eu tinha passado para vocês na última aula que a song list e qualquer lista tem a propriedade count. Então a gente vai passar exatamente a quantidade de elementos que vai ter na nossa lista. Então a gente não vai ter mais esse problema, porque a gente vai estar sempre passando o valor correto para a nossa TableView. Se a gente colocar um item a mais na nossa lista, a gente vai estar sempre pegando o valor correto, tá bom? Então vamos rodar o projeto agora. Maravilha, perfeito. Então agora finalmente funciona a nossa TableView, ela está funcionando, certo? Agora eu estou clicando nos itens aqui e nada está acontecendo, tá? Então isso pode ser alguns motivos, tá? O primeiro dele é que a gente está esquecendo de passar para a TableView quem é o nosso informante, quem é o nosso delegate, certo? Então a gente tinha essa função aqui, didSelectRowAt, que a TableView avisa para a gente quem é o nosso que item foi selecionado, certo? Mas para isso a gente tinha que passar para a TableView quem era o delegate, certo? Bom, eu estou vendo aqui que a gente já está fazendo isso, tá? Então a gente está recebendo essas notificações de toque, tá bom? Mas o que acontece? O que eu reparei também aqui na nossa TableView é que não está aparecendo aquela barra em cima da nossa navigation. Não está aparecendo o nosso navigation bar, tá bom? O que acontece? Aqui a gente consegue acessar, mas lembra que eu falei para vocês? Pode ser que existe ou pode ser que não existe. Por isso até que tem esse ponto de interrogação aqui, porque é um valor opcional, tá bom? O que acontece? De propósito, eu esqueci de colocar a nossa navigation lá no storyboard, tá bom? Então vamos fazer isso agora.
notem que não tem a Navigation Bar, então é um indício que a gente pode ter para saber que não tem uma Navigation Controller ali, certo? Mas também tem como você esconder a Navigation Bar, tá? Então não é 100% certo que porque não tem uma Navigation Bar, não tem uma Navigation Controller, porque você pode esconder a Navigation Bar também da Navigation Controller. Mas não é esse caso. Notem que eu também estou sem nenhum item aqui, né, da Navigation Controller, tá? Então vamos fazer isso. Seleciona a sua Controller, tá bom? Vai em Editor, Embed In e coloca Navigation Controller, tá? Então agora a gente já tem a nossa Navigation Controller, perfeito. Então agora se a gente rodar o projeto, agora a gente vai ver aquela barra em cima do projeto, aquela barra, a Navigation Bar que fica aqui em cima do projeto, tá bom? Porque agora a gente realmente tem a Navigation Controller, tá? E quando a gente for avisado da Table View aqui, a gente vai ter uma Navigation Controller aqui para empurrar a tela para cima, entendeu? Esse era o problema antes, a gente não tinha uma Navigation Controller para mudar para outra tela, tá bom? Então, agora que a gente vai ter, a gente vai conseguir ir para a segunda tela, tá? Então, vamos lá. Sutilmente, ó, notem que aparece aqui a Navigation Bar aqui em cima, certo? Vou clicar em Sutilmente, foi para a próxima tela. Mas notem que deu uma bugada muito estranha, né? Tá vendo? Essa animação aqui não tá certo, tá alguma coisa estranha, tá? O que acontece? Tá tudo certo em teoria da nossa tela, da nossa segunda tela, mas o problema que está tendo aqui é que eu estou usando uma cor de fundo que é opaca, que ela tem uma opacidade. Então, eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona, tá? Então, Song Detail View Controller, tá? Vamos para essa Song Detail View Controller. Tem algumas cores aqui, se vocês selecionarem algumas cores, se vocês tiverem esse problema, pode ser que vocês nem tiverem esse problema, mas quando vocês forem colocar uma cor de fundo, aqui nessa opção de background, tem algumas opções aqui que elas têm a cor opaca, tá bom? Então, o que quer dizer? Que a opacidade dela não é 100%, então eu tô com uma cor verde, só que ela não é 100%, não é 100% clara. Então eu consigo ver o que está por trás dela, tá? Então por trás dela vai ter essa table view. Então quando eu estou fazendo essa animação, ela aparece por enquanto os itens que estão atrás, tá bom? Então para a gente resolver esse problema, a gente tem que ter certeza que a opacidade está 100%, tá? Então a gente pode vir aqui e trocar a opacidade para 100%. Daí vai dar certo. Ou então a gente pode colocar uma outra cor que a gente tenha certeza que tem opacidade de 100%, tá bom? Então eu vou aqui custom, eu mesmo vou colocar minha própria cor. Eu vou mudar pode ser essa aqui tá boa. E eu vou deixar 100%. Se eu mudar a opacidade dela para outro valor, eu ia conseguir ver o que está por trás dela, tá bom? Mas não é o que a gente quer. Então vamos rodar para ver se já melhora esse problema da nossa animação, tá bom? Então vamos lá, clicando em sutilmente, agora não aparece mais esse problema, perfeito, tá? Então vamos ver, outro problema que eu coloquei aqui pra gente é o seguinte, eu vou clicar aqui no botão de link da cifra e dá um problema, tá? Então vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. Unrecognized selector sent to instance, blá blá blá. Que coisa maluca, né? Mas ele está dizendo aqui pra gente uma dica, ó, Open Song Link, tá bom? Então se a gente clicar aqui e pesquisar, se eu for aqui na barrinha em pesquisar, eu vou ver que na nossa View Controller a gente tem esse Open Song Link, tá? O que é isso? A gente criou uma referência a gente criou uma função para esse botão, chamado Open Song Link, certo? Então, mas o que acontece? Eu troquei o nome dele aqui para Open Link, entendeu? Então por isso que está tendo esse problema. Então se eventualmente vocês estão clicando em um botão e está dando problema logo quando vocês clicam no botão, pode ser isso. Vocês criaram algum outlet para ele e apagaram, ou então vocês criaram uma função, apagaram essa função, ou criaram essa função e trocaram o nome da função, mas só trocaram aqui, entendeu? Então a gente tem que deixar sempre correto, tá? Então o nome dessa função é OpenSongLink, então eu vou manter OpenSongLink. Se eu quisesse realmente trocar o nome dessa função para outra coisa, eu posso trocar, só que eu teria que fechar esse cara aqui também, apagar esse cara e daí criar um novo, tá bom? Então vamos ver. Agora eu vou em sutilmente, link para a cifra, beleza, agora ele abre o Safari para nós e mostra o Cifra Club pra gente, que é o site de cifras, tá bom? Agora, um último problema é o seguinte, eu vou clicar aqui e notem que já deu problema, tá? O que acontece?
a URL especificada não tá no esquema perfeito, não está no esquema certo, tá? O que acontece, galera? Lembra que quando a gente estava lá na nossa tela de Song Detail, teve outra questão que a gente teve que trabalhar com valor opcional, que até a gente teve que forçar esse valor usando esse símbolo de exclamação. Bom, o que acontece? Mais pra frente a gente vai ver bem a fundo o que é esses valores opcionais, tá bom? Mas o que acontece? Se a gente passar um valor, uma URL que não existe para o navegador, ele vai ter um problema, tá? Então, eventualmente a gente vai tratar esse problema para mostrar uma mensagem para o usuário dizendo que a URL é inválida ou algo assim, tá bom? Por enquanto a gente não está fazendo isso, tá bom? Mas o problema é o seguinte, se a gente for lá na nossa view controller, eu estou cadastrando uma URL muito maluca aqui, ó, tá vendo? Então é esse o problema que está tendo, tá bom? Então se eu trocar esse cara aqui para um valor correto, como esse aqui, a gente não vai mais ter esse problema, tá bom? Então quando a gente lidar com URLs, essas coisas assim, a gente tem que ter certeza que a nossa URL é válida, que os valores estão corretos e tudo mais, tá bom? Então, agora quando a gente for abrir a nossa célula, o nosso item, o link do nosso item dessa música Let It Be, vai aparecer a cifra do Yellow Submarine, que tá incorreto, tá bom? Mas daí seria só uma questão de a gente trocar o link pro link certo, tá bom? Mas agora não temos mais problema, tá bom? O app não vai crashar nem nada, tá bom? Então é isso, galera. Espero que isso tenha ajudado vocês para resolver alguns problemas que vocês possam estar tendo, tá bom? E eventualmente também, se para o futuro vocês tiverem alguns problemas, vocês podem retornar para essa aula para tentar ver algumas dicas de problemas que podem, de resoluções que podem ajudar nos seus problemas, tá bom? É isso e até a próxima aula.